Olá, pessoal, boa noite. Deixa eu ligar aqui no Instagram também. Olá, pessoal, boa noite, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram. Ai, gente, vocês vendo meu cenário aqui, tá ótimo. Olá, gente, boa noite, pessoal do Instagram, boa noite, pessoal do Facebook. Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar, o pessoal chegar aqui no nosso link. Esses dias estava um pouco de trânsito em São Paulo. Ai, não sei se as pessoas ainda estão em trânsito. Já tem uma pessoa aqui online. Vamos lá. Deixa eu afastar um pouquinho. Deixa eu ver se dá certo. Ai, acho que ficou melhor. Ai, Luli, você chegou. Vocês estão me ouvindo bem? Lu, dá um oi aí. Fala pra mim se tá bom o som. Então, iniciando hoje mais uma Roda do Despertar. Meu nome é Simone Cassola. Vocês já me conhecem, né, gente? Vou arrumar aqui, peraí. Tá, acho que assim ficou legal. Então, mais uma Roda do Despertar. Hoje, boa noite, pessoal do Face, pessoal do Instagram. Eu até demorei essa semana para colocar o tema, né, da live. Tempo versus resultado. Uma experiência de segundos pode trazer resultado ou trauma para minha vida? Então, esse é o tema de hoje. E eu já tinha pensado nesse tema algumas vezes, e aí hoje de novo veio uma situação que era referente a esse tema. Aí eu falei, ai, vou falar desse tema. Enfim, muitos temas, né, acontecendo. Ontem eu estava na Bienal, e aí eu fui passei na Madras, que é a editora que faz os livros do Teta Healing, faz o livro básico, né? O livro básico, o primeiro livro, que é o livro que tem quase tudo. E aí depois tem o livro avançado, que ele tem algumas ferramentas a mais do que no primeiro livro. Então, ele complementa o primeiro livro. E tem também mais um livro, editado pela Madras, que é o Doenças e Desordens, que é um livro mais grossão também, referente a um curso também, é um curso mais avançado. E aí eu tava lá e fui num horário que tinha uma mesa. E aí eram alguns religiosos. E aí muito interessante porque a primeira pergunta que o mediador fez, tava a monja, né? A monja Coen, que é budista. Tava o Alexandre Comino, que é da Umbanda, que é uma religião brasileira e tal. Eu gosto muito do pessoal da Umbanda. Sempre estou por perto para conhecer e tudo mais. O pessoal de budismo também. E aí tinha umas outras pessoas, tinha um padre, um rabino, e tinha mais uma religião, e tinha um que tinha faltado, enfim. Mas a pergunta era essa, sobre como seria, né, a gente ter essa... Gente, tá fazendo uma sombra, né, no meu rosto. Assim tá melhor? Então, como seria essa coisa das religiões e das pessoas acharem que a religião, que uma é contra a outra, que você concordar com uma coisa, você já está entrando em conflito com outra. E aí foi muito legal, porque as 5 pessoas que estavam lá, cada uma representando uma religião, colocou muito, muito claro de que todas as religiões são importantes, todas as culturas são importantes, todas as individualidades são importantes, e toda a parte que a gente é igual enquanto ser humano também é importante. Então, o que eles estavam falando é que a gente não invade um no espaço do outro, que eu acreditar numa coisa não é contra o que você acredita. E aí isso é muito legal, né? Porque é muito do meu trabalho. Conversar com as pessoas, ajudar as pessoas a entenderem o lado delas, né? O que elas pensam, o que elas sentem, para elas poderem
mudar alguma coisa, para elas poderem transformar. Então foi muito legal. E aí tinha também esse tema. Depois eu até conheci pessoalmente o Rodrigo Queiroz, também uma pessoa, um sacerdote da Umbanda. E não conhecia ele pessoalmente, conhecia o Comínio, que eu já tinha ido no terreiro dele, que eu frequento, gente. Eu gosto de ver o que as pessoas estão fazendo, como que está sendo feito, o que elas colocam para as pessoas, como que elas agregam, né? E a religião, ela é bem... Ela participa da cultura, né, de um grupo, faz parte, inclusive, da parte coletiva, né? Crenças coletivas, porque é um grupo, enfim, então eu acho bem legal. E aí tive a oportunidade de conhecer também o Queiroz, que é uma pessoa que faz bastante live e está muito nessa linguagem da quântica, então foi bem legal também. Então tinha, assim, muitos temas, né? Eu até coloquei no meu Instagram na semana passada ou retrasada, perguntando, Theta Healing é religião? Para ver o que as pessoas iam responder. E ainda bem que não teve nenhuma resposta assim. Todo mundo falou não, né? E isso, se a gente pegar o livro básico, né, o primeiro livro do Theta Healing, era uma preocupação da criadora, da Vianney Stibel. E ela frisa muito isso. Que Theta Healing não é contra nenhuma religião, pelo contrário, que no Theta Healing tudo se agrega, tudo se encaixa, tudo cabe. Né? E aí, enfim, era um tema também, mas aí hoje eu tive uma situação e aí veio esse tema de hoje, que eu não tinha, nada é por acaso, né, gente? A sincronicidade é sempre perfeita. E aí apareceu de novo de manhã esse tema do tempo versus resultado. Gente, vou pedir para vocês mandarem coraçõezinhos para mim, que aí quanto mais vocês mandam coraçõezinhos, mais eu sou visualizada, isso é bem importante para o meu propósito. E quem estiver no Facebook, se puder compartilhar, compartilha aí com os amigos, tá gostando, já compartilha, não tá, compartilha com alguém que você acha que vai gostar. Porque, como eu estava comentando a questão de ontem, né, lá na Bienal, as pessoas têm necessidades diferentes, elas têm culturas diferentes, elas têm gostos diferentes. Então, o que não serve para você, serve para outro. Então, isso é incrível, isso é maravilhoso, assim, né? Porque a gente não precisa nem se preocupar em agradar todo mundo. Eu acho uma libertação isso, assim. A gente pode ser quem a gente é, ser aceito pelo que a gente é, aceitar os outros pelo que eles são, e assim vai. Ai, que legal, gente! Adorando vocês aqui. Ai, bastante gente já me acenou aqui. Ai, que delícia! Então tá, então vamos lá. E aí, dentro desse tema do tempo versus resultado, e aí eu ponho uma pergunta: uma experiência de segundos, ela pode trazer resultado ou trauma para minha vida? O que vocês acham? Ai, minha namorada linda, me mandando carinhas. Põe corações aí para mim, amor. Quem mais? Adoro os corações, gente. Michele, bem-vinda, Michele. Ai, Cris, você tá aí. Até te mandei mensagem no WhatsApp, mas não sabia se você ainda estava, se você já estava com o telefone. Então vamos lá, gente. Tempo versus resultado. Tem tanto a parte. Sabe aquela coisa que eu falo para vocês de que o fato da gente considerar na sociedade algo negativo, ai amor, te amo, da gente achar positivo ou negativo, não interfere no que a mente pensa. No sentido de... por exemplo, uma coisa de um segundo que acontece na sua vida. Ela não considera se é positivo ou negativo. Se aquilo mexer com você, ela guarda. Então, por exemplo, digamos assim que você tá com um amigo seu, e aí o seu amigo fala, vamos na casa do tal outro fulano. Aí você fala, não, nem conheço, não sei, acho que não, vamos lá, você vai gostar, vai ser ótimo, a casa do cara é incrível, as pessoas que estão lá também são sensacionais, vamos lá. Quando você chega nesse ambiente, se você chegar e for extremamente bem acolhido,
se sentir em casa, se sentir confortável, agradável e tudo mais, você vai guardar esse segundo para o resto da sua vida. Você sempre vai lembrar e falar, ai, nossa, aquela vez. Sabe o que as pessoas falam? Aí você fala, nossa, pai, mãe normalmente faz essas coisas. Aí você fala, nossa, mas isso faz séculos. Nossa, minha mãe sempre fala disso, né? Na casa do fulano que foi. Então, assim, sendo positivo ou negativo, guarda. Então, por exemplo, você. Vai, vou contar uma situação ruim, mas não é pra vocês ficarem traumatizados, tá? Não fica se sentindo num lugar, é só. Vou simular aqui. Digamos assim, você tá indo. E tem uma cena. Eu vou contar uma experiência minha, que é legal. Quando eu era adolescente, eu fui pro Nordeste. E era assim, a gente estava com as nossas mães e eram várias primas. Só que a gente tinha, sei lá, eu devia ter uns 16 anos. Não lembro se 14 ou 16 agora. Enfim, e aí eu tenho uma prima que ela são meses de diferença que a gente tem de idade. E aí a gente foi fazer uma viagem, a gente foi fazer um passeio nas dunas de Fortaleza, nem era de Natal, que são dunas incríveis. Aliás, no ano passado, quando eu estive em Natal, eu peguei um bugueiro e fui lá perder o meu trauma. Aí a gente foi fazer um passeio de buggy e a gente sofreu um acidente. Então, tava eu, essa prima, a minha irmã mais nova e uma outra prima que era mais nova e que a mãe não estava. Então, eu e essa prima, que éramos as mais velhas, a gente falou assim, para minha irmã, que era mais nova, a gente falou, não, você vai sentar no banco da frente do buggy, porque é mais seguro. E aí não cabia nós três, as que iam ficar atrás, sentadas, assim, dentro do buggy. Então, a gente ficou meio fora, eu e a minha prima mais velha. E a gente que era da mesma idade. E a prima que estava sem o pai e a mãe, a gente falou, não, você vai ficar sentada dentro, entre a gente. Quando deu o negócio do bug, que o bug, na hora que ele foi descer uma duna, a gente quis as dunas móveis, né, a gente tem isso. Ah, vocês querem dunas móveis ou fixas? Aí a gente quer móveis, pronto. Aí o bugueiro pegou uma duna que na hora que ele desceu assim, foi assim, tipo, eu olhei e falei, nossa, cara, ferrou. Porque o bug ficou assim. E aí quando bateu, eu que tava numa ponta, minhas pernas saíram do bug, então ia bater na roda, eu soltei e voei, rolei na areia. E a minha outra prima, que era das mais velhas, que estava no outro lado, ela bateu a cabeça no Santo Antônio e começou a esguichar sangue. Por que eu tô contando isso? Essa minha prima, ela sempre ia pro sul, sempre. Ela fazia passeio assim de férias com a família, tal. Ela sempre ia para a região do sul, sempre. Essa foi a primeira vez que ela foi pro Nordeste. O que aconteceu? Ela ficou anos. Eu nem sei se ela ainda tem essa coisa, mas ela ficou anos falando, não, porque o Nordeste dá azar. Nossa, nunca mais vou pro Nordeste. Porque quando eu vou pro Sul, as viagens são muito legais. Ela marcou um negócio nela que ela não queria ir mais pro Nordeste. Gente, o Nordeste é incrível, todo mundo sabe, né? É incrível, é sensacional. E ela ficou com aquilo. Então, assim, quando acontece alguma coisa, contei um trauma existente para ninguém se sentir na situação. Vai que eu conto de um assalto, a pessoa começa a reviver aí do outro lado, né, gente? Então, assim, a mente, ela guarda tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Se você sentiu ali, se você teve experiência daquilo, aquilo é válido para você. E isso, na verdade, é sensacional. Por quê? Porque a gente vive numa cultura que estimula que a gente veja a vida através do olhar do outro. Vocês percebem isso? Que a gente vai na escola, aí a gente estuda tudo que é dos outros, tudo de livro, tudo da visão do outro. A gente responde questões que são com as palavras que estão no livro. Gente, não vai me chamar de velha. Na minha época era muito assim. Agora já tem um monte de escola da meninada que é diferente. Mas na minha época era muito estimulado isso. Até na faculdade, né? Eu tinha eu fiz hotelaria e publicidade. Na publicidade, eu tinha uma matéria que era História da Arte. Gente, História da Arte, sabe? Arte. A professora dava errado quando a gente respondia as perguntas com as nossas palavras.
sabe? Então a gente tem uma cultura que estimula muito isso. E na verdade, o que a gente realmente aprende, o que a nossa alma muda, transforma, o que marca a gente é o que a gente vive. Então, esse segundo, né, que eu falo, será que um segundo vivido, ele muda, ele traz resultado, ele traz trauma? Sim, ele traz. Né? Então, você passar uma semana estudando, trabalhando, e não ter nenhuma situação que mexa realmente com você, você passou uma semana inteira sem nenhuma vivência real, né? Sem nenhuma vivência efetiva. E aí, de repente, você, por exemplo, vocês têm a sensação de quando vocês vão viajar para lugar diferente, que parece que o tempo é muito mais longo? Vocês têm essa sensação? Que é a questão de você estar aproveitando aquelas informações. Então, não é uma questão de tempo, né? Porque o tempo, ele é uma ilusão, o tempo não existe, né? Ele é uma convenção que a gente colocou para a gente conseguir pensar em forma linear e se comunicar dessa forma, nesse código, com pessoas que pensam da mesma forma. Né? Inclusive, se a gente for falar assim, por exemplo, o capitalismo, ele é uma coisa assim, que as pessoas vendem o tempo. Né? Incluso essa parte da filosofia de você trabalhar as 40 horas semanais ou as 44 horas semanais, enfim, aquele tempo. Se você produz mais ou menos, tanto faz para quem está te contratando, porque você está vendendo aquelas 44 horas. E aí você está disponível, você está à disposição daquelas 44 horas, naquele período. Né? Então a nossa cultura ela tem esse quê de estimular essa coisa do tempo também. Né? Como se fosse tudo igual, como se todo mundo produzisse igual, mas não é, cada um faz de uma forma, cada um produz de um jeito, cada um tem uma qualidade. E quanto mais perto do que a sua alma fica viva, fica feliz você faz, mais efetivo você é. Melhor o trabalho que você faz. Em menos tempo você produz uma mesma... Se fosse, dá para contar, né? Porque eu acho que nem dá para contar isso. Mas você é muito mais presente, né? Então, quando você tá... Eu acho que os terapeutas sentem muito isso, né? Porque não tem terapeuta que... Não tô falando terapeuta porque eu sou terapeuta, né, gente? Fica mais fácil. Mas eu acho que não tem terapeuta, eu não conheço, pelo menos, terapeuta que seja terapeuta por obrigação. Eu sou terapeuta porque, tipo, era a única coisa que dava para eu fazer. Gente, não tem, né? Terapeuta, ele é tanto desempenho que não dá pra você falar, não, eu atendo a pessoa, fico ouvindo e tal, e, sabe, trago estudo um monte para essa pessoa, para facilitar a transformação da pessoa, por acaso, né? Agora, por exemplo, se for, um ótimo exemplo, o pessoal de telemarketing. Quantas pessoas você conhece que já trabalharam em telemarketing, ou até mesmo você trabalhou em telemarketing, porque você precisava trabalhar naquele período, não estava achando uma outra coisa, você falou, né, alta rotatividade, é fácil de conseguir o trabalho. Quantas vezes você já ouviu isso de pessoas? Ou você recebe ligação de telemarketing e você fala, mas essa pessoa, ela está lá por obrigação, porque ela precisa pagar o leitinho da criança que está em casa, do filho. Né? Só que ela é estimulada por essa cultura que não explica para ela que se ela realmente fizer o que ela gosta, se ela observar e ir para esse caminho, ela vai inclusive ter mais tempo em casa para cuidar do filho. Que ela está lá trabalhando para conseguir a comida para pagar. Entende? Então, é muito interessante essa coisa do resultado e do tempo. Né? O que é o tempo? O que é o resultado? Né? O que me deixa feliz? O resultado é algo que você tem efetivo, que mexe com o seu ser. Se você pensar que que você mora numa cidade que você não gosta, que você trabalha num lugar que você não gosta, que você é casado com uma pessoa que você não quer estar mais. Olha o resultado que você coloca na sua vida.
E o tempo, né? O tempo, assim como se fosse como um recurso de investimento. Então, se a gente pensar no tempo não sendo no formato que a nossa sociedade estimula a gente, que é vender a nossa hora por tanto. Outro dia, por exemplo, teve uma pessoa que ela falou assim para mim, eu estava lançando, até coloquei para vocês, que era um workshop sobre limpeza energética, tanto do seu campo quanto do ambiente, né? Porque tem aquelas pessoas que falam, nossa, sou muito esponja. Nossa, entro num ambiente, se tiver esquisito, eu já fico esquisita e tal. Então, eu estava colocando e vendo se tinha pessoas interessadas e tal para fazer. E aí aí eu falei para ela, olha, eu vou colocar as datas aqui e aí a gente vê. Se tiver mais gente, dá para fazer. E aí eu estava fazendo um workshop curto. Era de 2 horas, acho, 2 ou 3 horas. E acabou não virando. Mas chega uma hora que essa pessoa ela me mandou uma mensagem, tipo, eu não vou falar o nome e tal, mas eu vou usar o exemplo, tá? Assim, porque é bonitinho. Aí a pessoa falou assim: ah, mas não dá para você fazer para mim? Aí eu convido meu marido, eu convido a minha filha e tal, e aí você dá aula para nós três? Daí, para não ficar tão pesado, aí em vez de você fazer no espaço que você vai alugar e tal, a gente faz no shopping, no Parque do Ibirapuera. Tá aí, tudo bem, super legal e tal, né? Super ótimo, claro, dá pra gente até fazer turma assim e tal. Aí ela falou assim, mas aí ela falou assim, daí só que como a gente é tudo do mesmo bolso, não dá para você fazer assim, vai, sei lá, falou um valor assim que era muito menor, assim, era acho que menos do que o valor que eu tava cobrando por 2 pessoas. Era alguma coisa assim. Tipo, então aí eu te dou tantos reais e você ensina a gente no parque por 2 horas. Aí você fala, gente, mas não é o tempo, né? É o tempo, mas não é o tempo, né? Vou falar igual com o meu colega que fala do tempo que não é o tempo, que é uma coisa que não. A gente sabe. Aí você fala, eu estudo, eu tô ali respeitando a pessoa e tudo mais, né? Daí a pessoa fala isso do tempo. Por que que ela falou isso do tempo? Porque a nossa sociedade, a nossa cultura, ela estimula isso. Claro, eu, Simone, não entrei nessa história. Por quê? Porque não tem a ver, né? Eu sei o valor do meu trabalho, eu sei o valor de estar ali disponibilizando isso, disponibilizando um recurso, né? E aí a gente acaba fazendo uns valores até como chama? Por informação mesmo, né? E aí a pessoa fala, não, aí eu te dou tanto, vai, tipo, pago o seu lanche. Do pago o seu lanche eu também já recebi proposta. Eu estava dando uma palestra uma vez e aí uma senhora me convidou para ir na casa dela na semana seguinte, passar uma tarde, que ela ia fazer um lanche para mim, para a gente conversar e tal. Então tem umas coisas engraçadas, né? E você fala, se a pessoa realmente me convidasse para passear, eu ia ficar super feliz, iria, porque não, a questão não é o tempo, né? É que eu escolho onde eu vou estar, onde eu não vou estar, o que eu vou aprender, o que eu não vou, com quem eu vou estar, eu escolho. Hoje eu escolho. Sei lá, até 2016 eu não sabia que isso era possível e tal. Mas hoje eu escolho. E aí a questão do tempo e do resultado, tipo, meu tempo, por exemplo, que eu falo para vocês, eu tô trabalhando só porque eu fui, não sei se vocês sabem, metade acho que sabe, metade não. Até o começo, até janeiro de 2017, eu era produtora de eventos. Eu fiz isso por 20 anos na minha vida. Isso eu já estava estudando Ayurveda, já estava estudando massoterapia, marmaterapia. Eu atendia em paralelo poucas pessoas, mas eu atendia, mas eu não tinha conseguido fazer a transição, né? E aí, em janeiro do ano passado, que eu conheci o Theta Healing no Carnaval e comecei a escola de alquimia também em fevereiro, primeira semana de março. E aí, isso, eu parei, eu não fiz mais os eventos que eu fazia, que eu já não queria mais fazer. E aí, o que acontece? O meu tempo,
É como se eu tivesse de fevereiro para cá, ó, de fevereiro para cá, sei lá, 1 ano e meio. Parece que são décadas. São décadas. Então, aí, por exemplo, hoje, quando eu lembrei desse assunto, de falar do tempo versus o resultado, que está muito ligado a essa coisa da nossa vivência, do que a gente escolhe viver, do que a gente quer fazer da nossa vida, se é tipo não viver, né? Ficar adormecido, ficar passando o tempo, ou realmente aproveitando o máximo e construindo a vida do jeito que a gente quer. Então, aí outra coisa que aconteceu hoje, que foi o que me lembrou desse tema, foi que uma pessoa me perguntou assim, e eu me perguntei isso quando eu comecei no Theta Healing. Ela falou, nossa, mas esse curso que você dá, que é o DNA básico do Theta Healing, mas realmente dá para atender uma pessoa depois do curso? Porque é um curso tão curto, né? Porque assim, ou ele é, tipo, eu tenho duas turmas para fazer essa semana. Agora, semana que entra. Então, um é de segunda a quinta-feira, das 18 às 22 horas. Então, são 4 dias, 4 horas por dia. E aí tem no fim de semana, que é sexta à noite, sábado e domingo o dia inteiro, dá mais ou menos as mesmas horas, porque como dá intervalo de almoço, então eu calculo para dar mais ou menos a mesma hora. E aí, eu também me perguntava isso. Não, mas você faz um curso desses de algumas horas, vai atender uma pessoa? Mas dá, gente. Esquisito, né? Eu também achava isso. Quando eu fui fazer o curso que eu fiz, que eu me senti terapeuta já no curso, que eu me senti atendendo os colegas, no dia seguinte eu fui atender uma cliente de massagem, e a massagem foi incrível, porque o Theta Healing ele tem uma coisa de organização da mente. Então é como se ele potencializasse o estudo que você já tem. Então, quem já é terapeuta, já faz alguma atividade, é como se aquilo potencializasse, porque te traz clareza. Te traz clareza no seu propósito, nas suas ações. Então, muda tudo, né? Parece que não, mas muda a vida, muda tudo. E aí eu me perguntava, eu falava, nossa, né? Que coisa. E aí, realmente, eu posso responder. Até falei para a pessoa que me perguntou isso hoje, eu falei, ai, que ótimo, eu vou já colocar. Ai, o pessoal do Nirvana, Ronelis, querida. Gente, o Nirvana, Consciência Holística, lá em Natal, quem é de Natal, eu vou estar aí em Natal do dia 23 a 30 de agosto. Aí eu ia fazer um curso básico, um avançado e uma palestra gratuita para iniciantes, para quem quiser se conhecer, saber um pouco mais. Só que a ideia foi crescendo num tanto que virou a Semana do Autoconhecimento e eu já estou bolando atividades para Theta Healer mais experiente. Tá? Fazer um atendimento popular, vou colocar, eu acho que eu vou conseguir colocar o digging no mesmo período para fazer e talvez o ritmo e peso perfeito. Tá? E vamos ver se a gente consegue fazer uma prática. Eu estou bolando aqui como que vai ser para nessa semana eu conseguir trazer várias atividades para todos os grupos. Porque eu não... Ai, gente, adoro corações. Obrigada. Mandem mais, eu gosto. Pessoal do Face, compartilha aí com os amigos para ter mais gente me assistindo. Então, o que acontece? Foi aumentando, então eu tô refazendo a programação de Natal, que vai ser lá no Nirvana Consciência Holística, no bairro Tirol, tá, gente? Bom, voltando. Então aí essa pessoa me perguntou sobre o curso básico, mas é possível? Mas se você assiste, você vê a aula um fim de semana, em Natal também vai ser 24, 25 e 26, o básico eu vou manter, tá? É sexta-noite, sábado e domingo. Mas dá para atender? Dá, gente, dá. Sabe por quê? Porque esse método... Ai, obrigada. Porque esse método é um método que traz clareza pra gente. O que é trazer clareza? É iluminar o que a gente já sabe fazer, o que a gente já tem. É trazer a nossa consciência, os nossos talentos. Esse o meu papel. Eu vou lá, explico para vocês e dou as práticas, dou exercício. Aí vocês estão fazendo, eu estou ajudando vocês, eu vou facilitar vocês a observar o que vocês têm de bom, como que é o jeito de vocês fazerem as coisas. Porque saber fazer todo mundo sabe. A gente só, às vezes, não tem clareza
de entender que a gente faz, de ver que a gente faz. Aí o que a gente faz? A gente pratica e eu vou ajudando vocês a perceberem que vocês sabem fazer as coisas, aprimorar o jeito de vocês fazerem as coisas. Vou dar um caminho das pedras. Olha, ó, você é legal você fazer mais assim, você é mais assim, ó, tenta isso, tenta aquilo. Como que eu faço isso? Pela minha experiência? Sim, mas muito mais pela minha prática. O que que é a minha prática? Eu sou um canal que uso o método Theta Healing. O método Theta Healing é para a gente deixar o nosso canal, que é esse corpo, que é esse elo. Corpo, quando eu falo, é corpo de forma integral. Física, emocional, mental, espiritual, tudo junto. É para a gente limpar esse canal, é para a gente deixar esse canal cada vez mais amplo, com mais espaço para passar informação quântica, de forma quântica. Então, o que eu faço? Eu ajudo a pessoa, eu facilito a pessoa estando conectada às ondas teta. Então, eu não vou falar para a pessoa, olha, faz isso porque para mim funcionou. Se eu achar que para a pessoa funciona, eu vou falar isso. Mas se eu tiver intuição de outra coisa, uma coisa que eu nunca nem pensei na vida, é o que é para aquela pessoa. É assim que eu trabalho, é assim que eu dou aula. Não é falando, ai, não, mas eu já vi tantas pessoas fazerem assim, assado. Isso também, claro. Eu estou 1 ano e meio nisso, eu tenho 23 certificados do Theta Healing, 6 deles são de instrutora. Então, esse 1 ano e meio, eu estou tão presente nisso, tão presente que são décadas. Então, o tempo versus resultado é essa equação. A minha experiência pode ter uma pessoa que fale, ai, Simone, eu até sou Theta Healer, tal, fiz o curso básico, mas eu não pratico. Gente, eu pratico todos os dias. O Theta Healing, para mim, ele é uma ferramenta diária, que ela tem tudo a ver comigo. Então, eu tenho uma facilidade muito grande de inventar coisas, de criar coisas com essa ferramenta. E qual que é a ideia? Eu dar aula para quem vai usar a ferramenta dessa forma. A pessoa que não tem interesse, que não desperta no coração dela fazer esse treinamento, ela não tem, o caminho dela não tem a ver com isso. Ela pode escolher fazer outra coisa, e aí ela vai se dar super bem, porque o dela é diferente. Né? Voltando na história das diferenças que eu falei até no começo, que eu achei bem legal. Gente, vocês veem como os assuntos, eles são entrelaçados? Né? Eles são bem entrelaçados, assim. Você está falando um negócio que é a mesma coisa que o outro. Gente, isso é muito, muito quântico, né? Porque é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, essa é a ideia. Realmente entrelaçar os assuntos. E aí, quando eu falo essa coisa de tempo versus resultado, se você encontra tempo versus resultado, aí a gente já está falando de tudo que a gente é igual e tudo que a gente é diferente. A gente está falando de propósito de vida, que também é individual e coletivo. É tudo a mesma coisa, só que com enfoque diferente. Então, a minha ideia é dar aula para quem vai usar a ferramenta. A minha ideia não é eu ter alunos que vão falar, putz, mas isso daí nem é a minha, nem tem nada a ver comigo, nem... Sabe, não. Eu falar, nossa, mas eu não tô nem entendendo o que você tá falando. Não tem coisas que a gente fala, nossa, não sei o que essa pessoa tá falando nessa hora, às vezes tem. Aí pode ser que passe um tempo, aí eu vou lá, já aconteceu isso comigo, aí eu vou lá, ver um livro, falo, nossa, esse livro, né, há um tempo, nossa, tal livro, nossa, mas não consigo passar da 3ª página. Aí, de repente, passa um tempo, pego o livro e leio o livro inteiro, em 3 dias. Né? Então, assim, é muito da pessoa, do momento da pessoa. Não tem certo e errado. Não tem, essa pessoa, viu? Não tem isso. Não tem. Gente, olha só. Muita gente me achava zen, super zen. Eu não me acho muito zen, não. Eu me acho uma pessoa muito paciente. Porque como a minha cabeça, ela gira muito rápido e tudo mais, e eu sou muito falante, como vocês estão percebendo, né? Parece que eu falo tudo que passa pela minha cabeça. Isso é uma coisa que minha família falava muito. Mas não é verdade.
Se eu for falar para vocês tudo que passa pela minha cabeça, não dá tempo. Porque não é ao mesmo... O tempo de falar com a boca não é o mesmo tempo do pensamento. O pensamento é muito mais rápido. E mesmo assim, às vezes tem muitas coisas que eu escolho não falar. Como tem muitas coisas que eu faço questão de colocar, inclusive, a intensidade do que eu tô sentindo. Por quê? Porque eu tô treinando a minha legitimidade. Tô aí com umas questões aí com algumas equipes aí, tô fazendo afinizar, né, a equipe, tá uma equipe nova que tá trabalhando comigo. E aí tá engraçado. E aí tem hora, gente, que tudo bem a gente trocar a equipe. Não é pessoal, é só que naquele momento, naquele assunto, não vai dar o elo, não vai fluir. Então o que a gente faz? Se a gente quer que flua, a gente faz algumas alterações. E aí flui. E aí você usa o seu tempo de forma efetiva. Não é legal isso? Agora, se você está ali afinizando um negócio, mas tem uma situação, mas o que você está afinizando está nas entrelinhas, aí tudo bem também. Você vai ficar mais tempo naquela situação, naquela experiência, e tudo bem. Tudo bem. Mas se quiser trocar também, tudo bem. Né? Tô lá atendendo uma pessoa e a gente vê que não tá rolando. Tudo bem, não é pessoal, gente. Ai, terapeuta, desculpa, vou ter que trocar. Não, não precisa nem pedir desculpa. Nossa, tem tanta gente trabalhando com Theta Healing, tem tanta gente trabalhando com florais. As pessoas são únicas. Então você pode ser atendido por mim, pelo outro, por outro. Você pode fazer curso comigo, com outro, com outro, com outro. Entende? Porque a gente é único. Gente, aí vocês estão falando comigo e eu falo, pode falar comigo e tal. E aí eu... Ai... E aí eu, tipo, não respondo. Ah, eu recebi vários corações de uma criança linda, Dudu. Deixa eu ver, a Cris tá falando algumas coisas. Ai, Luciana, você tá aqui ainda? Lindona, que saudades de você. Luciana Franco, uma teta healer, trabalha com barras de axis também, uma ótima terapeuta. Ana Paula, tudo bem? Cristina tá por aqui, coraçõezinhos, adoro. Deixa eu ver o que tem aqui no Insta de perguntas. Que aí vocês vão falando e eu, tipo, né, desatei a falar. Mas aí eu olho aqui para ver se o pessoal entrando e tal. Mas depois vocês falaram alguma coisa. Boa noite. Fabiana! Tem um barulho fundo de chuva. Gente, não tá chovendo aqui. Tá muito ruim? Tá muito chiado, gente. Gente, eu desatei a falar. Peraí que eu vou fechar uma janela. Peraí, só um segundo. Pronto, gente, fechei algumas janelas. Melhorou? Porque não tá chovendo, não. Às vezes, eu moro do lado do Allianz Parque, agora eu tô em casa. E aí, às vezes, tem algum barulho na rua, mas é ônibus, coisa assim, nada. Deixa eu ver. Quem é Teta Healer? Sua todos os dias. É, Fabi, a gente vai trabalhando, a gente vai. Porque a gente é laboratório da gente mesmo, né? Isso que eu gosto de dizer. Quem faz o treinamento para ser Teta Healer usa para si.
Então, isso é super importante, assim, de lembrar, porque você não precisa fazer, você não faz o treinamento para necessariamente atender outras pessoas. Você atende se você quiser, né? Você pode fazer com as pessoas da sua casa, você pode atender cliente mesmo, aí fica a seu critério, mas o fato de você ter essa ferramenta para você usar, para você mesmo, é maravilhoso. Você não é obrigado, gente. A gente escolhe tudo, tudo. Então, a gente faz o curso. Ah, e tem uma outra coisa que eu queria falar, que é o seguinte. Fabi, o barulho ainda continua? Não era a janela? Ai, gente, já sei então o que que é. É o computador. O celular tá apoiado no computador. Vê se melhorou. Ai, gente, eu acho que é isso. Deixa eu ver como eu vou fazer. Porque ele tava apoiado, porque assim eu olho para um lugar só, né? Mas eu acho que é o computador. Melhorou? Agora sim, né? Ai, gente, que absurdo! Ai, eu já sei o que que eu vou fazer. E agora? Peraí. Deixa eu apoiar aqui, que eu vou colocar um outro apoio aqui que vai mudar tudo. Ai, que louca, gente. Peraí. Eu já sei o que aconteceu. Dessa vez o celular ele está encostado direto no computador. E aí o que vocês estão ouvindo é o computador. Mesmo sendo laptop, ele faz a diferença, né? Vê assim, melhorou? Vou virar um pouquinho assim. Não, peraí, assim. Pra ficar certinho. Ah, acho que assim melhorou então, né? Melhorou tudo. Amou a risada? É, gente, eu dou risada, porque assim, tô aqui trabalhando, né? Vou fazendo as coisas e vai dando certo. E aí eu dou risada de mim mesma. Vou chorar? Não, né? Mas eu dou risada mesmo. Isso é normal na minha vida. Acho que deu certo agora. Fala pra mim, deu certo? O chiado melhorou? Quem tá no Instagram? Ai, gente, que ótimo, maravilhoso. Quem tá no Instagram, me dá um ok aí de que melhorou o chiado, porque agora eu encostei de novo no computador, só que eu pus um apoio para ele não ficar direto no encostado no computador. E aí, para passar esse barulho, imagina barulho de. Gente, como que vocês estão conseguindo ouvir eu falar? Que desagradável. Acabou o chiado, gente, agora eu já sei. Pois é. Então não pode colocar o celular grudado no computador. Gente, tem uma coisa que eu preciso descobrir. Se alguém de vocês. Ai, Clau Ramos! Você pegou essa parte, Clau, super importante. Eu fechando janela, tentando descobrir o que era o chiado do celular. Pegou. Se não pegou, depois você volta. Então, gente, tem uma coisa que eu preciso descobrir. Se alguém souber, depois me manda mensagem, eu mando aqui mesmo. Se tem um jeito de eu colocar a câmera, uma câmera só, para passar no Instagram e no Facebook ao mesmo tempo. Porque assim, eu sou da época que usava em evento switcher. Aí a gente montava, é, distribuía para vários lugares, mas assim, de uma forma fácil. Tem algum aplicativo, alguma coisa assim que eu possa fazer sozinha, tá? Eu não sou técnica de equipamentos. Então, se alguém souber, depois me conta. Porque eu tô tentando. Outro dia eu tentei descobrir isso, mas eu não consegui. Eu não sei se tem. Então, Clau, é isso. Bom, então voltando. Então vocês percebem que todos os assuntos que a gente vai falando têm a ver um com o outro. Inclusive, se for pensar, até imagina eu aqui consertando as coisas e vocês aí me ajudando a consertar, olhar e tá chiado, não tá. Gente, faz parte da vida. É experiência. Tudo que é experiência, a gente marca a gente. E quando marca, é uma experiência, né? Ela marca.
E o que aconteceu? Você viveu aquilo, então a sua alma está aproveitando aquilo. E se sua alma está aproveitando aquilo, o tempo, ele é outro. Então, 1 segundo faz uma diferença incrível. 1 segundo tem um resultado grandioso na sua vida. Aí pensa, aí uma coisa que eu vou falar de novo do curso, a história do curso é legal. Então, eu mesma tinha essa dúvida, imagina, mas será que eu vou fazer um curso desses dias e vou atender? Então, para mim, mas pode ser que você precise um pouco mais de experiência. Lembra da autocompaixão que eu falo? Da gente saber lidar com a gente mesmo, da gente se acolher e falar tudo bem. E tudo bem também você atender uma pessoa. Eu vou contar outro segredo para vocês. O universo é perfeito. É perfeito. Tudo é uma perfeição. A gente cria a nossa realidade e todo mundo cria junto as realidades. O que acontece? Existe um encaixe perfeito, que é de frequência, de sintonia energética, que faz cada um estar na função de uma situação que você mesmo se coloca e que você tem aprendizado daquilo. Então, aquela situação que você tá com as outras pessoas que são o seu cenário, e aí você faz parte do cenário de cada um, é perfeito, é uma combinação perfeita. Então, nunca dá errado. Não é libertador isso? Eu acho libertador. Não tem como dar errado. Aí, por exemplo, então eu sou instrutora, tal, comecei a dar aula de Theta Healing recentemente, né? Me certifiquei em maio. Então, voltei para o Brasil em junho com certificados e tal. Para mim é uma tranquilidade incrível, é sensacional. Eu não, assim, tranquilíssimo. Eu tenho certeza que eu vou ter os alunos que são meus alunos, que vão para assistir o que eu tenho para falar. Assim como eu tenho os clientes que me procuram, que eu tenho certeza que eles chegam para ouvir o que eu tenho que falar, para experimentarem a experiência junto comigo. Eu sendo o cenário dele e ele sendo o meu cenário. É assim? Perfeito. Não tem como ser errado. Não tem como dar errado. Não é demais isso? Porque é essa relação de tempo e resultado. Eu tô tão presente, assim, eu venho trabalhando tanto nisso da presença e tudo mais, que eu não tenho mais essa preocupação, porque eu estou presente. Então eu sei que vai dar tudo certo. Eu tô aqui com vocês. Ó, não deu toda essa coisa do chiado. Gente, vocês estavam ouvindo chiado, sei lá, há meia hora, 40 minutos. E você, muito amor no coração, porque vocês ainda continuaram ouvindo. É porque tem uma sintonia. Aí, de repente, consegui arrumar. Não, nem tava vendo que vocês estão falando do chiado. Aí consigo arrumar. Ai, que bom! Ai, o alívio para todo mundo. Né? Que é essa a ideia. E como que a gente fez isso? Cada um estando numa função e aí a gente se comunicando. Porque enquanto eu não estava lendo aqui que estava chiado, porque tem isso, né? Eu tô lendo. Daí eu tô falando. Eu tô sem óculos, né? Aí a letra do Instagram tá pequenininha, assim, na tela. Então tem coisas que eu falo, legal, tô vendo. Aí eu vou um pouco mais perto, né? E tem coisas que não. Então, às vezes, vai passando um pouco. Mas quando a gente se comunica, a gente entende e a gente transforma aquela experiência. Então, vocês estavam ali experimentando uma coisa e tal, aí quando a gente interage, uau, existe uma transformação. E aí eu experimentei uma coisa, cada um de vocês experimentou outra coisa, e assim foi. Perfeição. Experiência, resultado, segundos, horas. Aí tem outra coisa. Então, bom, eu já coloquei de uma forma lúdica, didática, toda essa história do tempo, o que representa o tempo para mim, e que eu também tinha essa dúvida de, nossa, né, mas será que dá para atender alguém depois de fazer um curso tão curto? Tem uma outra coisa que as pessoas me perguntam. Simone, mas você vai dar um curso assim de algumas horas? Algumas horas é assim, de conteúdo mesmo são 15 horas. Simone, mas
É sério que custa R$ 1.290, que é 1.290 em parcelas. E aí, pagando à vista, é 1.190 e tem além desse valor, tem uma inscrição que é de R$ 152. Simone, mas é sério, porque é caro, né? Quando eu fiz o curso básico, eu achei caro. Só que assim, a informação que tem no curso, que é o quê? A prática do que já existia dentro de mim e que eu não confiava e que eu nem tinha clareza de que existia, essa informação, essa prática, né? Quando eu fiz o meu básico, eu fiz com o Felipe Terra. Então, quando eu fiz com ele, o que ele colocou ali naquele curso para mim, que para mim era uma coisa, para os meus outros colegas, cada um deles estava recebendo o que era para receber, o que estava se disponibilizando a receber naquele momento. Então, o que acontece ali é que aquele canal, no meu caso era o Felipe, ele disponibilizou tudo que ele tinha, porque ele estava lá inteiro, presente. E o que eu peguei? O que eu estava pronta para pegar, o que era pronto, o que era o que dava encaixe comigo. Então não é que ele passou a informação para mim, ele ficou disponível. De todo o trabalho que ele faz? Ele trabalha, que é o que eu faço hoje, na época eu não fazia. Então o que ele fazia? Ele estudava, ele praticava, ele experienciava a vida dele, como ele faz até hoje, de uma forma exímia, de uma forma muito presente. Ele é um cara muito presente. Então, também é uma pessoa ótima para fazer curso. Se vocês tiverem oportunidade, é meu irmão de alma, Felipe Terra, da Casa Teta. Inclusive, no sábado eu vou dar um curso lá, que é o Ritmo e Peso Perfeito. Então, para quem já é Teta Healer, já tem até o Digging, que é pré-requisito, básico, avançado e Digging, eu vou dar o Ritmo e Peso Perfeito de manhã no sábado, das 9 às 13, tem vaga ainda. Então, assim, o que o Felipe estava fazendo naquele momento era disponibilizar tudo que ele tinha. Eu peguei tudo que ele tinha? Não. Eu peguei o que dava encaixe comigo. E transformei da forma que era necessária para mim. Então, aquela informação que ele me deu pelos R$ 1.290, porque eu paguei em vezes na época, mais a inscrição, que eu achava caro, quando eu saí de lá eu estava achando barato. Por quê? Porque a informação que ele me deu, que é a informação no sentido de vivência, de experiência, de agregar na minha alma, que ele não me deu uma informação escrita. Não, ele foi o meu facilitador de eu ver coisas que só tem dentro de mim. Então, assim, que valor que é esse? Para mim, valia muito mais do que os R$ 1.290, entende? E aí, aquilo tudo aconteceu em 15 horas. Eu fiz a minha o primeiro curso eu fiz no carnaval. E aí ele fez, era em 3 dias, acho que era sábado, domingo e segunda. Foi o básico que eu fiz, se eu não me engano. Foi isso. E aí ele dividiu, colocou, sei lá, 6 horas por dia, né, respeitando o intervalo, enfim, foi uma coisa assim. E aí, aquele valor daquela informação que eu não tinha ideia, né, porque eu tinha um pensamento completamente linear, apesar de já ter algumas coisas, de já ter tudo dentro de mim, aquilo não estava claro. Né? Então, quando eu acessei aquela informação, eu falei, nossa, a Fabi foi de uma turma do Felipe também de básico, que eu fui assistente do básico, dessa turma dela, que está aqui a Biba. E aí, assim, o que a gente faz? Então, o que a gente fica fazendo lá enquanto instrutor, o Felipe, eu enquanto assistente, ficava ali olhando, de olho. Eu não sei nem se você sabe disso, Fabi. Teve um exercício que você estava fazendo, se eu não me engano, com o Hugo.
E aí, em respeito ao instrutor, enfim, ao meu momento, eu tava ali pertinho olhando, aí eu peguei, olhei pro Felipe, chamei o Felipe e falei, Fê, vem aqui você olhar, porque tá acontecendo uma coisa assim intensa. Ajuda eles aqui, que senão eles não vão sair daqui. O tempo acabou e eles continuam. Aí o Felipe foi lá e fez, né? Porque ele era o responsável. Ele era o instrutor daquele curso. Eu estava ali fazendo assistência, né? Segurando o campo, trazendo iluminação para a turma que está ali, porque a gente faz isso, a gente segura o campo, a gente abre energeticamente, a gente está trabalhando não só a parte que a gente está falando, mas a gente está fazendo a parte que a gente diz que não vê, só que a gente vê. Eu estou trabalhando, estou com um pessoal de marketing digital e eu tive muitas experiências já com o pessoal de marketing digital. Agora eu estou testando uma agência que está indo super bem. Hoje a gente teve uns desentendimentos, cara, muito engraçado. Mas está indo super bem. E aí, eles estavam fazendo, me mostrando, né, criando uns posts para mim e tal. Porque todos os posts que tem até agora no Instagram, no Face, esses que eu ponho da live, tudo sou eu que faço. Os textos, tudo sou eu que faço. Aí tá bom. E aí eu falei, não, tem uma hora que é legal, né? De ter uma coisa mais profissional, da pessoa que sabe fazer aquilo. Ainda mais com a história dos cursos, eu quero divulgar para mais gente e tal. E aí tinha eles me apresentaram um post que falava alguma coisa assim de que a gente não, alguma coisa que a gente não consegue ver, mas a energia existe, alguma coisa assim. E aí é muito engraçado, né? Porque a gente vê. E aí, como é que eu falo, como é que eu ponho ali pro pessoal alguma coisa que eu tô afirmando o contrário do que eu acredito? E do que eu ajudo, do que eu facilito vocês a verem. Eu faço isso, eu facilito vocês enxergarem. Então eu não posso falar, sabe aquilo que a gente não vê, mas acontece? As pessoas da agência nem entendem por que eu não aprovo as coisas. É porque eu sou dessas, gente. Eu estou muito presente, então eu realmente aprovo o que eu tenho que aprovar. O que eu achar que não dá, que não tem, que não é. Não, tem coisas até que eu falo, putz, eu nem penso isso, mas acho que dá para trabalhar assim, porque daí vai me dar um gancho para falar outras coisas, né? Aí eu já aproveito ensejo, coisa assim. Tô arrumando o lateral que tá todo. Aí aproveito ensejo e tal e já falo de algumas coisas. Quando é assim, que eu tenho uma coisa para falar ali, ver quem que pensa daquele jeito, como foi a pergunta, Teta Healing é religião? Eu queria saber se as pessoas achavam que era isso. Então, tudo bem, mas é uma pergunta. Quando eu afirmo alguma coisa e não é o que eu penso, ainda mais, gente, eu estou trabalhando, trazendo clareza para o planeta. Então, eu trabalho trazendo clareza para mim, o cenário, que são vocês todos, me ajudam a trazer clareza para mim, que automaticamente traz clareza para vocês, e que assim a gente, todo mundo junto tem mais experiências. E aí a gente alarga quanticamente a nossa alma, nosso campo energético. Alargar no sentido, eu não falo no sentido propriamente dito, né, das palavras, assim, de que, sei lá, a gente aumenta, conforme a gente vai ampliando a nossa consciência, a gente vai abrindo, vai aumentando, por exemplo, a nossa áurea milímetros. Não estou falando disso, estou falando de algo que é quântico. Que ele não é linear de aumentar aquele centímetro que eu estou vendo, 1 milímetro. A gente vê, mas não é isso. A gente vê textura, a gente vê sensação. São coisas que são de outra instância. E a gente vê. Quem acha que não vê, vê.
E aí o curso do Theta Healing é incrível, porque ele mostra para as pessoas que a gente está vendo. Então, se eu acredito, eu acreditava que eu não via. E aí depois eu fui entender que eu via. Gente, o Instagram, ele é assim, né? A gente pode falar ao vivo 1 hora. Ele tá diminuindo para 14, 11, 10 segundos. Eu vou sair aqui e entrar de novo, tá? Peraí. Já volto. Gente, estou arrumando aqui o Instagram porque eu só consigo falar 1 hora. Aí já passou, né? 9 horas. Acho que eu tô ao vivo de novo. Ah, estou ao vivo de novo. Pronto. Aqui no Instagram. Então, gente, é desse tipo de coisa que eu falo. Então, assim, tempo versus resultado. Se a gente ampliar, deixa eu esperar o pessoal do Instagram voltar, né? Porque a pessoa se empolga. Enfim, enquanto o pessoal tá voltando, eu vou dar alguns recados. Eu estou bem focada em ensinar a técnica Theta Healing nesses próximos meses. Pessoal do Instagram, enquanto vocês voltam, eu estou dando uns recados. Então, assim, o que nesses meus meses, próximos meses, deixa eu ver se a Cristina está falando alguma coisa. Assim, acontece de aproximação das pessoas, portais se abrem e ideias surgem. Exatamente. Vocês já repararam? Cris deve ter reparado porque tá ligada aí nesse assunto, né? Que às vezes a gente tem uma ideia e vem uma outra pessoa e tem aquela mesma ideia e você fala, será que aquela pessoa me copiou? Não é que a gente está tão em sintonia que as mesmas ideias elas chegam coletivamente. A gente está na frequência. Então, às vezes, a gente acha que o outro está copiando a gente e nem tá, porque a gente teve a ideia no mesmo tempo. Mesmo tempo engraçado, né? A gente recebeu a informação junto, né? Então, pessoal do Insta, eu tô retomando aqui algumas coisas antes de continuar. Então, assim, essa coisa de tempo e resultado. Gente, eu me empolgo. Esqueço de beber água. Aí o que acontece é que a voz acaba. Então tem que beber água quando você tá falando. Beleza. Vamos lá. Então é assim, né? Então os portais se abrem realmente. A gente tem ideias ao mesmo tempo. A gente tem a nossa frequência que a gente usa, que a gente encaixa. A gente fala de assuntos que encaixam. Semana passada tem uma moça. Eu até comentei na outra live. Da moça que falou: Nossa, porque teve um post que eu fiz, que eu tava falando do curso, e eu falei assim: se vocês querem aprimorar a intuição, desenvolver a intuição, outros talentos, porque a gente tem alguns talentos que chamam talentos psíquicos. A intuição é um deles. A empatia é outro. O que é a empatia? A gente sentir o que o outro está sentindo. Então a gente tem esses talentos e a gente pode desenvolver. E o Theta Healing é um ótimo método para isso. Então, terapeutas de plantão que querem ter mais acesso, pessoal de atendimento, trabalha com o público. Se vocês treinam isso, por exemplo, eu tenho uma coisa assim, que eu tô assistindo aula, eu assisto aula, viu, gente? Muita aula também. Eu gosto de assistir a aula com a pessoa, não... Eu faço até curso EAD, mas eu gosto de ouvir a pessoa. Daí já acontece uma leitura energética, enfim, por vídeo EAD também dá, mas enfim. E aí, quando eu tô assistindo a aula, eu já sei o que a pessoa vai falar. Antes dela falar, muitas vezes. Outro dia eu também tenho terapeuta, tá? Então, o alquimista que me atende,
Gustavo, se você estiver aí, eu acho que você não está. Lindão, meu terapeuta alquimista. Outro dia ele falou assim, ele estava falando um negócio, eu estava falando, né? Falando. Aí falei um negócio e ele só assim. Aí eu continuei, não, porque daí eu sei que tal coisa, assim, 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 eu percebo a minha mudança, eu percebo que alguns meses eu falava assim, agora eu falo assim. Aí ele, você tá me respondendo? Como assim? Eu falei, você quer falar? Você quer... Eu te dou um espaço, né, gente? Você viu o que eu falo. Eu dou um espaço. Daí ele falou, não, é que eu ia perguntar, mas você já respondeu. Parece que você tá lendo meu pensamento. Então, o Theta Healing, ele te facilita isso. É como se fosse uma prática de aprimorar talentos que todo mundo tem. Contei um segredo agora. Todo mundo tem esses talentos. E aí, o que acontece? A gente tem muitas crenças que bloqueiam a gente, que a gente ganhou durante a nossa vida toda. Tem crença que a gente ganha já de presente da genética, que vem junto do nosso DNA, que são as crenças genéticas que vêm dos nossos pais. A gente tem crença coletiva, que pode ser dos grupos que a gente está inserido, que são as mesmas dos históricos, né? Histórico é tipo de 7 geração, antes da oitava, nona, 10ª geração, antes das 7 gerações anteriores. E aí a gente tem crenças também da nossa alma. E tudo bem. Mas são crenças que bloqueiam a gente. E aí o Theta Healing faz a gente perceber isso. Então a gente tem crença que bloqueia a gente ter os nossos sentidos psíquicos, os nossos talentos psíquicos funcionando plenamente. Não é sensacional isso? Porque daí quando a gente tem acesso, a gente desbloqueia isso. Não é maravilhoso? E aí se você é, por exemplo, um atendimento de uma multinacional, e você tem isso na prática, você facilita a sua comunicação com o seu cliente. Porque você sente o que ele quer. Ele não precisa te falar tudo. Ele te pede uma coisa e você entende ele, você ouve ele. Com todos os seus sentidos. E aí o que acontece? Você passa a ser uma pessoa mais presente. E você funciona melhor, até no social, até no seu trabalho. Então o Theta Healing opera mudanças, transforma a sua vida. Mas você precisa querer. Então se você quer isso, eu super recomendo. Não precisa mudar de profissão, você não precisa virar terapeuta, não é isso. Você trabalha num banco. E aí você recebe clientes. Imagina que você pode otimizar o seu recurso. Porque você não vai trabalhar mais horas, né, gente? Isso não está em questão. Mas você pode atender com uma qualidade melhor as mesmas pessoas. Você pode atender mais pessoas. O que for melhor, mais fácil para você, o que for mais gostoso para você. É isso que você vai fazer. Tempo. Vou contar um segredo. Quando a gente começa a estudar Theta Healing, tem uma coisa que chama planos de existência. E aí cada coisa, a gente tem nesse método, a gente coloca coisas em diversas como que eu posso dizer? Frequências, faixas. Isso é uma forma didática de explicar. Por quê? Tudo se entrelaça. Né? Então, você passar do plano 1 para o plano 2 não é estanque. Né? É gradativo. Então, o plano 1, que vai para o plano 2, que vai para... E aí a gente faz um desenho assim.
Por quê? Porque o sétimo plano, ele engloba todos os outros. Sabe matemática, aquela história dos conjuntos? Um conjunto dentro do outro. Então, o sétimo plano, ele é a bola maior que fica em volta de tudo. Quando a gente desenha, é assim, fica mais fácil de entender. E ele engloba todos os outros planos. Dentro de cada plano, todos os planos têm o seu potencial de cura. Ah, eu expliquei um pouco disso na live passada, do medo. Então, o que acontece? A gente tem o plano. O sexto plano, são 7 planos no total, tá, gente? O sexto plano, ele é um plano que cabe às leis. Lei da gravidade, lei do tempo, lei da compaixão, lei da verdade, lei do magnetismo. Todas as leis. Lei da eletricidade. Gravidade já falei, né? Gravidade é boa, porque todo mundo tem, é fácil pensar. A gente, lei do tempo. O tempo é uma lei. Ele não é estanque. Ele é uma convenção. E aí, tem uma ferramenta que ela tá no curso avançado. É o segundo curso. Para fazer o avançado, você tem que fazer o básico. Que daí já... Aqui, gente, vocês estão ficando adiantados, então eu vou falar de assuntos mais adiantados. Lei do tempo. A gente aprende a usar a lei do tempo, a manipular a lei do tempo. Como que é manipular? É trabalhar. Não é manipular, estou manipulando aquilo de forma errada para conseguir o que eu quero. Não, não é isso. É como que eu... sabe massinha? Que a gente manipula? Como chama barro, cerâmica, essas coisas, que a gente dá forma. A gente pode fazer isso com a lei do tempo. Então, quando a gente dá um curso de 15 horas, e a gente é Theta Healer, que a gente está dando aula de Theta Healing, de instrução, né? A gente é um instrutor de Theta Healing, a gente está dando aula, a gente amplia o tempo. O que é isso? A gente coloca mais informação dentro daquele mesmo tempo, que é a convenção com o mundo. Parece louco, né? Aí, falando dessas coisas, eu ia contar da pessoa da semana passada. Então, teve um post que eu coloquei, que eu estava falando, então, da intuição, se você quer aprimorar, desenvolver sua intuição, seus talentos psíquicos, que eu estava falando e fui para outro lugar, né? Voltando. E aí, no final do post, eu pus assim, isso está parecendo papo de Hogwarts, ou de corredores com Harry Potter. E aí essa pessoa achou mega engraçada. Ela falou, nossa, eu tô me sentindo meio assim e tal. Então, gente, é porque isso existe. Parece loucura, né? Mas se você aprender a usar aquilo, é uma ferramenta como outra qualquer. E aí, a gente não precisa ficar falando para as pessoas que a gente faz isso. A gente fala se a gente quer. Ninguém precisa ficar sabendo. A gente não precisa ficar se expondo e falando, olha, eu sei fazer isso. Já aconteceu de eu estar em curso, assim, as pessoas saberem que eu fiz cursos mais avançados do Theta Healing, os colegas, e os colegas falarem, então tá, faz uma magia aí pra gente ver. Então, gente, isso não funciona, não é assim. Né? A gente dá o nome de magia. É mágico. Por que é mágico? Porque são coisas que a nossa cultura não está habituada. Mas se a gente pegar, por exemplo, um povo de tribo mais antiga, os caras usavam essas coisas. E ninguém achava que era doido. A história das bruxas, da Inquisição. Teve que alguém virar e falar, olha, ela está fazendo mal, a bruxa, ela está fazendo mal, ela é culpada por isso, aquilo de ruim. Então vamos dizimar. Alguém precisou falar isso, porque isso não existia. Aí essa pessoa convenceu as outras, né? Porque lembra, a gente está numa cultura que já existia lá atrás, que um convence o outro. Tem uma coisa super legal. Vocês já repararam em comunidade de Facebook
que um pede informação para o outro. Ah, você tem uma pessoa, um mecânico bom? Eu adoro mecânico, né, gente? Fazer os exemplos de mecânico. Ah, você tem uma pessoa que faz lembrancinhas, que a pessoa é ótima? Ah, você tem alguém para me indicar de, sei lá, plano de saúde? Ah, tem. Como se uma pessoa fosse boa para todo mundo. Isso não existe. Lembra que eu falei no começo? Da individualidade. De que todo mundo tem a sua qualidade, os seus adjetivos, os seus talentos, o seu conjunto de experiências que te faz único. Então eu não sou melhor que você e você não é melhor que eu. Mesmo desempenhando uma mesma ação. A gente é diferente. Para uma pessoa, a gente é melhor, para outra, a gente é pior. Não é maravilhoso? Eu acho incrível, eu acho sensacional. Então, fica tudo ótimo. Não tem. Deixa eu ver o que as pessoas estão escrevendo aqui. Ah, tem a relatividade, tudo isso. Matéria altera o tempo e espaço. Exatamente, isso já está acontecendo. As pessoas que leem sobre quântica, que já estão mais sintonizadas, né, como a Fabi está colocando aqui, elas já sabem que isso é possível. Mas, por exemplo, quando eu comecei a atender com o Theta Healing, eu nem lembro o que foi que eu escrevi, acho que era cura. Que era alguma coisa sobre cura instantânea, ou que é possível fazer cura, alguma coisa assim. E aí teve uma pessoa que escreveu lá no meu Facebook: ai, filha, você precisa de um psiquiatra. Nem para aquela pessoa, o que eu estava falando era o maior absurdo. E dependendo, se cai de um rolê errado, porque a gente está numa frequência criando uma realidade de que a gente precisa daquilo pra gente, você vai parar num lugar tipo onde realmente você criou. Né? Por exemplo, outro dia teve no Fantástico, acho que era Fantástico, sei lá, era alguma coisa da Globo, que era um cara falando daquela... Ai, gente, eu vou falar o nome, se eu pronunciar errado, vocês me corrijam aí, me ajudam nesse nome. É ozonoterapia, do ozônio. E aí, os caras foram lá com câmera secreta filmar o cara, e aí o cara falava assim, o médico, o doutor. E aí ele falou, não, porque pode sim curar câncer e tal. E depois, e aí o pessoal foi lá de novo. E aí com a câmera aparente, falou para ele e fez as mesmas perguntas. Ah, então o senhor falou que sei lá, era um procedimento, quimioterapia, acho que era, que a quimioterapia mata. Mas, gente, quimioterapia é veneno. É para matar as células e tudo mais. É para, tipo, ela age como veneno. O que a medicina quer é que dê tempo de matar o que precisa matar e a pessoa continuar viva, e daí ela se recuperar. Mas todo mundo sabe que quem faz quimioterapia fica destruído. E aí o médico falou uma coisa assim, só que em outras palavras, dizendo, gente, você vai fazer quimioterapia? Não, ele falou, gente, ele não devia falar, eu acho, talvez, né? Já que ele é de uma associação, né? Tem CRM e tal. Mas ele falou o que na integridade dele, aí eu acho que ele devia falar assim, por ser uma integridade, ele falou a opinião dele. E aí, quando ele falou e ele repetiu isso, estavam com a câmera mostrando, ele sabia que ele estava sendo filmado. E ele repetiu, ou seja, ele estava na integridade dele, ele não estava de sacanagem, usando de informação para enganar a pessoa, sabe? Para tirar dinheiro da pessoa, vender uma saúde que não existia. Não, ele falou que ele acreditava. Esse cara foi malhado, né? Porque no Fantástico foi tipo, eu acho que era Fantástico, eu não tenho certeza. Foi uma coisa assim, tipo, se você falou isso e é um absurdo, e tipo, olha o absurdo que ele tá fazendo, e aí editaram vídeo. Ou seja, pode acontecer.
Se a pessoa está criando aquela realidade para ela ter um aprendizado, ela está criando aquela realidade. E aí ela vai passar por essas situações. Né? Então, é isso que eu estou falando. A gente trabalha, a gente estuda, mas cada um tem a sua forma de ver. Como usar o teta em mim para ter mais autoconfiança. Ai, calma, andou. Com o meu processo, com os clientes, tudo flui. Ah, então, isso é bem legal. Lima. Peraí. Aí a Fabi tá falando assim, as curas são imediatas num espaço, não local. É isso. Fabi falou bem. Porém, cada um sente em tempos diferentes. E a gente fala, quando a gente fala cura instantânea, um pontinho de clareza já é uma cura instantânea. Sempre é instantâneo, gente. O negócio que eu escrevi aqui de tempo versus resultado, né, falando se alguma coisa que acontece, uma experiência de segundos, pode ter resultado, pode trazer resultado ou trauma. É um segundo que traz resultado, é um segundo, é milésimo de segundo que traz o resultado, que traz o trauma. Não é uma vida, gente. O início, ele é um... Então, é exatamente isso. Então, você pode ter uma cura instantânea. Aliás, a cura, ela é instantânea. Você vai curando, pedacinho a pedacinho, espaço a espaço. Você pode clarear mais, clarear menos. Mas é cura instantânea. Aí tem uma pessoa aqui que perguntou, e cada um sente de um jeito e cada um testemunha de um jeito, né? É ponto de vista. Sabe, aquela pessoa que só reclama e aquela pessoa que acontece as mesmas coisas, ela fala, não, mas aconteceu isso, aí eu fui lá e fiz tal coisa e tal, e nossa, foi incrível, foi sensacional, se não tivesse dado aquilo de errado, eu nunca ia conhecer aquela pessoa. Sabe, é ponto de vista. Ponto de vista. Então, como usar o Theta Healing? Tem uma pergunta aqui. Como usar o Theta Healing para trazer mais autoconfiança? Eu não sei em qual nível você está. Me fala qual nível você está. Mas assim, já no básico, você aprende a fazer leitura intuitiva. Então, eu vou dar uma dica. Faz uma leitura intuitiva com você. Né? Flui com os clientes, mas não flui com você. Essa leitura, vou dar uma dica de tipo de leitura. Faz uma leitura express. Tenta isso, tá? Vai para o sétimo plano, entra no seu campo energético, escaneia rapidamente, sai, e aí pergunta: o que é que eu preciso ver agora? O que é que eu preciso trabalhar agora para resolver tal situação, para trazer mais lucidez na tal situação? Fiz o básico e avançado. Atendo profissionalmente, mas não sinto confiança comigo mesma. Então, tenta fazer exercício da leitura express. O negócio é assim, o que traz pra gente confiança e o que traz pra gente desenvolvimento é a prática. Então, coloca ali o trabalho diário, já que você é terapeuta e tudo mais, seria muito legal você fazer um trabalho diário com você. Todo dia, marca lá na sua agenda a sua sessão. Todo dia. E vai fazendo. Faz técnicas, usa ferramentas diferentes dentro do Theta Healing. Tudo com você. Leitura de futuro, leitura de anjo da guarda, leitura de campo. Pode fazer as do avançado também, que é amor ao bebê no ventre. Faz o canto do coração. Faz download para você. Que download que você vai fazer? Vou fazer agora, se quem quiser já aceitar, já aceita. Já falo sim e já sente aí, que eu vou mandar daqui. Para quem estiver vendo gravação também vale, tá?
que eu deixo aqui magisticamente preparado para acontecer, tá tudo certo. Eu invento várias coisas com Teta Healing, adoro. Você gostaria de saber que você já sabe o que é ter clareza, o que é ter iluminação na sua vida, o que é ter discernimento na sua vida, no seu trabalho com você mesmo? Você gostaria de saber que é seguro para você trabalhar no seu próprio campo energético? E que você já sabe como trabalhar o seu campo energético, respeitando o seu tempo, o seu recurso, a sua sensação, o seu coração, a sua alma, a sua essência. E que você sabe fazer isso no seu dia a dia, que é seguro para você fazer isso, que você já sabe fazer isso com destreza no seu cotidiano. Que você já sabe as suas necessidades, que você já sabe o seu caminho e o seu tempo e o seu recurso e a sua sensação para desenvolver o seu caminho. Você gostaria de saber o que é o significado da autocompaixão mediante a fonte criadora? E você gostaria de ampliar o seu receptor da autocompaixão, agora que você já tem a definição da autocompaixão através da fonte criadora? Você gostaria de harmonizar os receptores de todas as suas células, harmonizar todo o seu corpo, todo o seu sistema, todos os seus órgãos, todos os seus corpos para receber todo esse aprendizado, todo esse ensinamento e harmonizar, entrelaçar da melhor forma, mais elevada maneira, com todas essas informações que você acabou de receber? E que é seguro para você ter compaixão por você mesmo. E que você sabe, que você tem discernimento, iluminação, clareza para saber o que você quer, o que você necessita, onde você quer caminhar, onde você quer mexer, onde você quer transformar na sua vida. De forma leve, harmoniosa, suave. Deu aí para você? Então, assim, trabalha com os downloads com você, trabalha leitura todos os dias, que você vai pegando confiança, porque daí você vê o resultado. Vai te dando clareza, vai trabalha coisas diferentes, sabe? Cada dia você faz lá uma atividade, faz o autodigging, porque você vai começar a fazer a leitura, você vai começar a ter intuição das coisas. Deu a ideia de fazer autodigging? Você já faz. Ah, isso aí, valeu. Ele está dizendo aqui que ele sentiu de lá. Eu fiz direcionado para você, mas como você está nesse campo, então as pessoas que estão envolvidas podem usar também e normalmente tem uma afinidade, né? E quem for ver esse vídeo depois também, então já pode receber. E aí, assim, né? Então, para quem é terapeuta, para quem já atende, ou mesmo para quem atende os amigos e tal, fala, ai, super funciona com os amigos, com a família, e ai, comigo eu fico em dúvida. Eu também fico em dúvida às vezes, gente, tudo bem. E aí a gente vai aperfeiçoando. Tá em dúvida? Faz mais. Né? Faz mais vezes. Fica mais presente, medita mais, fica sobe mais vezes para meditação, enraiza mais vezes, troca essa energia, né, de terra e céu,
faz essa integração, harmoniza isso. Que aí te dá mais fluxo, te dá mais segurança. E assim você vai... Ah, tinha uma pessoa que eu tava super conversando, eu não sei se ela veio, mas depois ela vai ver, com certeza. É uma pessoa que tá querendo fazer o DNA básico, e aí ela tava com problema na internet. E aí eu ensinei ela a fazer uns downloads pro roteador dela funcionar. Enfim, depois ela vai me falar se funcionou ou não. No começo não estava funcionando. Eu falei, não, mas vai fazer outra coisa, relaxa ali nesse assunto, depois você volta e vê se ele, né, reinicia tudo e vê se tá melhor. Ela falou, não sei se eu vou conseguir ver sua live porque eu tô com problema no roteador. E aí contei que uma vez eu tava de carro à noite e aí parou de funcionar meu carro. Eu fiquei com ele desligado um tempo e eu tava com a luz ligada enquanto eu fazia umas coisas. E aí a bateria descarregou já, tipo, a minha bateria, ela tava já tinha passado de 5 anos. Ela era original, mais de 5 anos a bateria. Mas o carro tava ótimo, tal, tinha feito revisão, né? E eu, meses antes, tá, gente? Aí nem olhei a bateria, e aí descarregou a bateria. E aí eu tava num lugar que não era muito legal. E, bom, daí liguei pro seguro e tal, o seguro falou, não, em 40 minutos tô aí. Foi passando, e eu fui ficando mais ansiosa, porque não tava num lugar que eu tava confortável, e aí quando a gente começa a ficar ansioso, ou com medo, ferrou, entendeu? Porque daí você começa a sentir começa a atrair coisas, né? Aí eu me liguei disso e falei, não. Falei, deixa eu alinhar aqui. Aí harmonizei, alinhei. Mandei amor incondicional para a bateria. Conversei com ela, tipo, através do criador. Ai, gente, dá para fazer isso. Aí eu tava precisando muito sair dali. Então o negócio foi tão forte para mim que daí eu dei a partida no carro, ligou, saí andando. Fui para casa. Falei, nossa, gente. Aí fui ver só no dia seguinte se a bateria estava funcionando, ainda estava. Parei num autoelétrico aqui do lado, era um senhor que falou, mas nem parece que deu problema. É velha a sua bateria, mas não parece que ontem ela estava descarregada completamente. Porque não dava nada, não dava sinal nenhum quando eu tentei ligar. Tipo, surreal. Aí beleza, aí depois na semana seguinte eu fui num outro autoelétrico aí conhecido do meu mecânico, que faz a revisão e tal. Aí ele falou, olha, sua bateria, ela tá boa. Mas como ela já passou o período e tudo mais, ela vai parar a qualquer momento. Então já troca, porque se você andar à noite e tal, não vai ficar correndo risco, né? Aí eu troquei e tal, e deu tudo certo. Mas são coisas que a gente usa o Tata Healing. Por isso que eu falo, gente, dá para criar o que você quiser, inventar o que você quiser. Poder da mente, poder dos pensamentos. Sabe? Poder do sentimento. Quanto mais a gente alinha o nosso querer com a nossa necessidade, com quem a gente mais poder a gente tem na nossa realidade. É sensacional. E aí você cria, quanto mais informação você tem, quanto mais você se autoconhece, mais você consegue, mais você tem destreza para mexer com as situações na sua vida, para criar situações. Conforme eu mudei a vibração, eu me tirei daquele lugar. Né? E eu entendo, assim, às vezes começa a acontecer umas coisas mega erradas, assim, eu falo, nossa, ferrou. Meu Deus, ferrou. Aí eu percebo, daí eu tento parar, sabe? Inspirar, expirar, começar a mudar a vibração. Tipo, entro nas ondas teta, puxo, faço download, vejo o que eu preciso e vai. Vejo o que está acontecendo, o que é aquilo que eu estou criando, por que eu estou fazendo aquilo, porque quando a gente tem clareza, né, quando a gente habitua esse negócio do autodigging e tal, e a gente consegue entender, porque isso começa a ficar tão automático, gente, que a gente sabe o que a gente quer. E às vezes a gente mesmo esconde da gente. Também tem esse daí, que é porque a gente precisa de um pouco mais de tempo, ou sei lá, ou porque a gente tem um ganho específico. Tá? E não tá conseguindo, tipo, tem a autocompaixão, que daqui a pouco você consegue, daqui a pouco você tem clareza e vê. E aí você vê o que aquilo tá te trazendo, e, entendeu? É instantâneo, isso é cura instantânea. Clareou, foi.
Papo de Hogwarts. Se vocês quiserem, eu tô dando umas aulas aí, tipo, tô quase sendo contratada para Hogwarts. Então, assim, gente, olha só. Tô falando aqui, nossa, minha live tá em 1h37, aí depois eu fico horas para subir isso pro YouTube. É assim, gente. Fabi, eu posso pedir uma confirmação? Sim, você pode pedir confirmação. Pede para o criador te confirma. Você pode conversar com o superior também. Ah, Fabi, você não fez o avançado, né? Vem fazer o avançado. Vem. Avançado em setembro já tem data. Acho que é de 10 a 13, segunda a quinta-feira à noite. Tem uma data. Mas eu vou marcar de fim de semana também, se for mais fácil para você. Vem fazer o avançado, vamos treinar, Fabi. Tem outras ferramentas no avançado, dessas de leitura. Mas já vai treinando. Então. Já vai treinando. Quer fazer assistência para mim, Fabi, do básico? Vem fazer assistência para mim. Me chama depois no WhatsApp. Você fazer assistência do básico. Vai. Você voltar. Vou judiar. Então, gente, que eu tava falando no começo, que às vezes as pessoas acham que eu sou zen. Eu não sou zen. Eu trabalho com terapia, eu trabalho com coisas que deixam a pessoa mais tranquila por conta das ondas teta. Ainda bem que eu trabalho com isso, porque eu não sou zen, né? Então, fico um pouco mais tranquila. Mas assim, eu sou do rolê que é assim, é integridade. A minha assinatura é a gente ser íntegro com a gente mesmo. Então, se está passando raiva, pode dar uma assinada com a raiva. O que eu não acho legal, assim, é você perverter a energia. Tá lá sentindo raiva e falar, ai, obrigada, tá tudo bem, vamos mandar amor incondicional. Eu não sou essa pessoa. Tem uma galera que é super zen, super do bem e tudo mais, que isso é uma verdade para a pessoa. Mas para mim, gente, olha só. Rolê é outro. Rolê é tipo, vamos lá, vamos ver. Ah, tá cutucando? Vamos lá ver o que é. Ah, não tá conseguindo? Beleza, segura a onda aí, segura na autocompaixão, vamos fazer download, daqui a pouco a gente vê. Por que eu falo tanto de autocompaixão, gente? Porque eu preciso aprender isso, preciso praticar isso. Reflexo, vocês são meu cenário. Aí vocês aprendem, vocês chegam e mostram pra mim, e aí eu falo pra vocês, gente, autocompaixão. Tô falando pra mim também, né? E assim vai. Então, sabe, vamos. Quer uma coisa mais pegada, mais tipo terra? Vem treinar comigo. Que eu sou desse rolê. Esse negócio, o pessoal lá que tá fazendo meus posts. Aí tem um. Não, é bom que se eles assistirem, eles até sabem. Tem um que fala assim: seja positivo. Não é a minha cara, né, gente? Falar seja positivo. Meu, você tá sendo negativo, você tá aí, zoado, acontecendo várias coisas. Eu vou falar, tá bom, olha para isso. Antes de você ser positivo, entra nessa vibração, entra nessa dor. Teta Healing é ótimo, porque dá para fazer isso sem passar mal, sabe? Sem virar, Dá pra entrar na amorosidade, na suavidade, mesmo tendo uma terapeuta e instrutora tipo eu. Isso o método ajuda, porque ele está na lei da compaixão, na lei do amor incondicional. Na lei do amor incondicional, não. No amor incondicional é o próprio amor incondicional. Aí entra lá na lei da compaixão, na lei da verdade. Aí vai. As coisas vão acontecendo. Lei da autocompaixão. Ele tem essa amorosidade. Então a gente consegue acessar o que está cutucando, o que está mexendo, trazer clareza, trazer iluminação e já tem uma cura instantânea do que está pronto para ser curado. Não é maravilhoso? Você quer essa pegada, meu? Vem comigo.
Tá me achando muito agressiva, não tá nem conseguindo me ouvir? Gente, tenta outro instrutor, porque tem instrutor para todo tipo de pessoa. Agora, se você não é esse rolê, mas tá me ouvindo até agora e tá no tipo, ai, que horror, ai, não, e quiser vir fazer aula comigo, pode vir também que eu apoio, tá? Porque para mim o negócio é estar presente. Se você tá presente, olha, eu tenho uma paciência absurda. Minha paciência, ela é muito gigante com quem está presente. Se a pessoa não está presente, aí, tipo, eu falo, ah, cara, que meu negócio é presença. Então, assim, se identificou, vem, ó, tem curso básico. Agora, de segunda a quinta-feira, à noite, tem curso básico. Sexta, noite, sábado e domingo. Outra turma, tá? Curso básico em Natal, de 24 a 26 de agosto agora, tá? E depois vou dar avançado em Natal e quero puxar um Digging e talvez, ritmo e peso perfeito. Vamos ver. Tô terminando a programação até... Aí, nos próximos dias eu divulgo, tá? Porque mudou. Coisa que foi ficando grande. Gente, fiquei chique. Até numa TV da web eu saí ontem num programa super legal, foi bem legal. Enfim, daí eu tô vendo mais contatos em Natal e tudo mais, e descobri que tem um monte de Teta Healer em Natal, precisando, querendo atividade, então virou a Semana do Autoconhecimento, do dia 23 a dia 30 de agosto. Quero colocar um atendimento popular para quem quiser ser atendido e para os Teta Healers atenderem, gente, não é maravilhoso? E fazer uma prática, um treinamento. A gente combina um dos dias lá, à noite, sei lá, à tarde, vou ver. E a gente faz um tema. Talvez um atendimento coletivo. Vou largar o tempo e a gente faz tudo isso. Tá? Vou preparar a programação e depois eu mando para vocês. Então é isso, minha gente. Fabi, você é dessas, vem. Sou ótima, você também é ótima, vem. Vem fazer o curso comigo. Vem fazer o... Você pode fazer a assistência de segunda a quinta-feira, das 18 às 22. Vem fazer assistência comigo, Fabi. Relembrar esse básico que você está usando, mas aí você já fica lá no... Já volta na vibração de curso e já faz o avançado em setembro, tá bom? Depois você me fala. Gente, é isso, tá? Adorei. Adorei vocês, adorei essa live. Até a semana que vem. Gente, semana que vem eu vou estar no curso, quinta-feira. Então, eu vou preparar alguma coisa já para fazer. Talvez eu faça a live de manhã e aí ela já ficar disponível. E aí, quem está acostumado a assistir à noite já vê à noite. Então, talvez eu adiante e ponha na semana que vem a live ao vivo de manhã. Tá? Eu vou fazer o folder, vou ver o tema e mando para vocês. Tá bom? Amei! Vejo vocês. Ah, gente, ó, meu site é simonecassola.com.br. Tem programação lá, tem a agenda, quem quiser ver os cursos. Inscrições e informações está sendo pelo WhatsApp. Me manda o WhatsApp que eu mando as informações. E é isso, adorei. Uma ótima noite para vocês, uma ótima semana. Obrigada pelos coraçõezinhos. Compartilhem aí esse link que ficou no Facebook para quem quiser assistir. Amanhã eu coloco no YouTube, tá bom? Um beijo grande para vocês. Mais uma roda do despertar. Terapeuta Simone Cassola, instrutora de Theta Healing. Vejo vocês semana que vem. Beijo, obrigada. Gratidão, Fabi, beijo. Me chama no WhatsApp.